Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha. Tudo bom, professora? Como vai? Tudo bem, José Eduardo? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Arlene Clemecha é historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. Foi diretora do Centro de Estudos Árabes da USP e coordena o Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Paulista. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Professora, ao mesmo tempo em que os ataques à faixa de Gaza seguem de maneira brutal, também se levantam apoios à Palestina e por um cessar-fogo imediato. Nas últimas semanas, a Noruega, a Irlanda e a Espanha reconheceram o Estado palestino. Diversas universidades também nos Estados Unidos, por exemplo, foram parcialmente paralisadas por conta de protestos massivos. Qual que é a atmosfera que essas pressões têm criado? José Eduardo, nesse momento, depois de 8 meses de massacres, né, de um verdadeiro e caracterizado genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, essas ações de país após país que vem somando sua voz menos, digamos assim, rápida e enfaticamente do que seria necessário para parar o genocídio, mas que vem se somando às vozes contrárias ao que está acontecendo e que estão tentando pôr um basta, ou dizer basta, tem causado a seguinte situação, que Israel nunca antes se encontrou tão isolado quanto se encontra hoje, né? E fruto da sua ação na faixa de Gaza, fruto dessa política genocida que vem implementando na faixa de Gaza. Tem vários tipos de atuação acontecendo, desde ações como o reconhecimento do Estado da Palestina, o ingresso da Palestina em organizações multilaterais, como forma de, digamos assim, elevar o status e a legitimidade e o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, que não existe na prática, né, só existe, então, em teoria, até ações do outro lado do espectro de remoção de legitimidade de Israel, digamos assim, de vários tipos, desde a ação da África do Sul, que foi a Corte Internacional de Justiça, que levou Israel à Corte Internacional de Justiça, ou seja, com uma ação contra Israel por genocídio, até a ação da do Tribunal Penal Internacional, que agora decretou, né, pediu a prisão de 2 líderes, né, Netanyahu e Yoav Galan, israelenses, por genocídio, por crime de genocídio, e também de 3 lideranças do Hamas, né, até ações de países, né, individuais, como, por exemplo, países que romperam relações, que chamaram embaixador de volta. O Brasil está sem embaixador em Israel por uma sequência de eventos, o Chile, a Colômbia, a Nicarágua, que tentou processar a Alemanha também pelo fornecimento de armas que a Alemanha entrega a Israel, o judiciário de alguns países, inclusive europeus, que já emitiram, né, judiciários estes que já emitiram resoluções dizendo que o país não poderia e que não pode continuar fornecendo armas a Israel. Então, a Turquia interrompeu todas as relações comerciais enquanto não parar o genocídio. Então tem uma série de ações, diversos tipos de isolamento de Israel e de tirar legitimidade, de tirar apoio, de tentar, através de boicotes, de sanções, dizer, olha, nós não aceitamos o que você está fazendo, né? Então tem esses são dois tipos de atuação. Por um lado, a atuação de apoiar e de dar legitimidade, de reforçar o reconhecimento da Palestina enquanto Estado que deveria ganhar sua independência, sua autonomia, sua autodeterminação nacional, e ações que, paralelo a isso, e que são mais eficazes, na verdade, de isolamento de Israel, para dizer, não aceitamos a política que você, as ações que você vem empreendendo, genocidas, caracterizadas com intenção e com efeito, na verdade, de levar bom, eu não preciso descrever aqui, né? A gente sabe o que está acontecendo. Há tantas mortes e há tanta destruição e há tanta fome
que paira como um risco muito grave sobre toda a faixa de Gaza. A gente vai entrar em alguns temas que a senhora já levantou, mas um deles que eu queria falar contigo são as organizações internacionais importantes, inclusive, que tentam há bastante tempo impor um boicote a Israel, um boicote sistemático a Israel, como forma de reconhecimento do Estado palestino. O BDS, por exemplo, né? Há pouco efeito, no entanto, até aqui. O que pode ser de fato mais efetivo? Aí é que está, José Eduardo. Não existe um recurso hoje mais efetivo, porque quem é que poderia parar a guerra de Israel? Quem é que poderia parar o bombardeio israelense sobre a faixa de Gaza? Só tem um país no mundo capaz de fazer isso, os Estados Unidos. E as duas vezes recentes que ele aparentou que os Estados Unidos aparentemente tentaram frear Israel, que foi primeiro dizendo que entrar em Rafah seria uma linha vermelha, né? Biden disse, não, nós não vamos aceitar que Israel entre com suas tropas em Rafah por causa de toda a população palestina nessa cidade. E, no entanto, Netanyahu não deu maior bola para isso, entrou, invadiu, enquanto Biden estava falando, Netanyahu já estava invadido e aumentando, inclusive, a velocidade dessa invasão. E o segundo momento foi agora, recentemente, quando Biden lançou uma suposta proposta de trégua, né, foi colocado dessa forma, em 3 fases. O Hamas sinalizou que aceitaria, aliás, já se sabia, os Estados Unidos sabiam que aceitariam por tudo que já tinha sido sinalizado, e Netanyahu não aceitou, né? E olha que não era favorável ao Hamas essa proposta, era mais favorável a Israel, porque não dava nenhuma garantia, na verdade, de uma real pausa no ataque israelense. Enfim, eu posso depois desenvolver, mas não dava garantias. E mesmo assim, no dia seguinte a essa proposta, ao anúncio dessa proposta, Netanyahu ignorou peremptoriamente a proposta e aumentou e bombardeou escolas, causou mortes assim, num grau até maior do que vinha acontecendo nos dias anteriores à proposta. Então, mesmo os Estados Unidos, que são considerados o único país que poderiam parar o que está acontecendo, não estão, digamos assim, colocando em ação a pressão suficientemente forte, suficiente vontade, suficiente incentivos para que isso aconteça. Então, não tem outra possibilidade a não ser o mundo dizer, com todas as letras, não vamos brindar qualquer apoio comercial, militar, armas, negócios, contratos, enquanto Israel estiver atuando dessa forma, enquanto, inclusive, não reconhecer a autodeterminação nacional palestina, que é a única maneira de pensar numa solução mais a longo prazo, para que isso não volte depois de 3 meses a ver um novo massacre, um novo morticínio, como tem sido a história da Palestina. Agora, mesmo uma ação coordenada de boicotes pode mesmo assim não ser o suficiente, né? Mas a longo prazo, uma construção disso, né? Ações após ações, aí em algum momento você tem uma possibilidade de romper, né? O que precisa mesmo é desmantelar essa lógica de assassinato que está acontecendo, né? É mais do que isso, né? É uma colonização. O problema está na degradação, o problema está na raiz realmente da política israelense em relação aos palestinos, que trata os palestinos como povo subalterno, colonizado, de forma racista, trata os palestinos, vem desumanizando, tirando o caráter realmente de humanos, chamando os palestinos de animais humanos, né? E animais humanos podem ser, então, mortos, massacrados, pisoteados, feito baratas, né? É o que estão fazendo, lançando bombas sobre residências, sobre casas, né? Enfim, de novo, eu querendo entrar em detalhes que não precisam, né? São dispensáveis, porque as pessoas veem, sabem o que está acontecendo. Desde o ataque Rafah, inclusive, esse apoio à Palestina, ele só tem aumentado, né, por organismos internacionais, enfim, como a senhora já citou, vários desses exemplos. Internamente, o primeiro-ministro Netanyahu foi ao Congresso e inventou uma desculpa qualquer para um ato criminoso que aconteceu em Rafah, dizendo que era um acidente, um trágico acidente. A procuradora-geral das Forças Armadas israelenses
foi a público dizer que a ação em Rafah e outras 70 ações militares estão sob investigação por ilegalidades. Cria-se também internamente uma pressão para que se encerre o conflito? Internamente falando, a maior pressão vem do grupo que está muito descontente com o pouco caso que o governo israelense tem feito em relação ao resgate dos reféns, né? Mas é claro que, além disso, além desse grupo de pressão, que são aqueles que querem que mude o governo, na verdade, porque não acredita, porque de fato esse governo não está se esforçando para libertar os reféns, né? Não tem isso como prioridade, até o próprio Biden já falou isso, né, em público. O próprio presidente Biden já falou, o governo Netanyahu não está preocupado em libertar reféns, e colocou isso como uma crítica, mas colocou publicamente. Então não é mais nem analista dizendo, é o próprio Biden que é partícipe desse, né, é responsável pelo que está acontecendo. Mas além desse grupo, né, que pressiona pela troca de um governo porque quer um governo que se preocupe com a soltura dos reféns, a partir do momento que Israel foi parar no banco de réus, na Corte Internacional de Justiça, e depois duas lideranças, Netanyahu e Yoav Galan, no banco de réus do Tribunal Penal Internacional, aí a sociedade israelense começou a entender que a era digamos assim, da mão livre israelense para fazer absolutamente o que quiser, sem qualquer consequência internacional, talvez estivesse chegando ao fim. E isso começou sim a preocupar. Então, houve uma pressão interna por algum tipo de explicação, mas é muito tênue. Netanyahu está muito mais preocupado com a sua manutenção no poder, né, com prolongar a guerra para não sair do poder, porque sabe que saindo do poder vai ser preso, porque tem, além de tudo, tem antigas acusações de corrupção contra ele, que vão ser julgados assim que ele sair do governo. Então, ele vem sofrendo, né, a sociedade israelense percebeu em alguma medida, mas é ainda em uma medida muito pequena, sabe, comparado com a gravidade da situação. É como se houvesse tem um controle muito grande de informação dentro de Israel, e tem muitas pessoas que estão completamente cegas para o que realmente está acontecendo. Mas, de fato, esses são indícios fortes de que possivelmente a era da falta de consequência, né, da falta de prestar contas israelense esteja chegando ao fim. Isso as lideranças israelenses sabem, estão percebendo. Professora, a senhora falava no último bloco sobre a condenação no Tribunal Penal Internacional do Netanyahu e de outro membro do governo israelense. Qual que é a efetividade disso? Isso de fato vai se cumprir ao ele deixar o Estado israelense, enfim, fazer viagens? Ou isso é muito mais uma ideia de pressão internacional para que se encerre o conflito? Isso de fato pode ser aplicado? É real? Não, é real, pode ser aplicado, e isso pode fazer com que a capacidade de locomoção seja restringida dessas duas figuras, dessas duas lideranças responsáveis pelo morticínio em Gaza. Mas a gente sabe também que outras lideranças também já foram para o banco de réus do Tribunal Penal Internacional, e isso, ou seja, é uma pressão, é uma sinalização, é um desconforto muito grande, né? No entanto, a consequência prática jamais é imediata. A gente viu isso com outras lideranças, né? E também o mesmo vale para Netanyahu e Yoav Galan. Isso não vai fazer com que eles parem ou alterem o curso da guerra, mas em algum momento pode acabar levando, sim, eventualmente a uma prisão, dependendo de qual tipo de apoio político que ele vai ter ou não ter. Se perder o apoio dos Estados Unidos, por exemplo, pode levar, né? E certamente levar a uma situação de ter que calcular muito bem para que país, né, que ele vai viajar ou não, porque pode chegar num aeroporto e na hora que descer da aeronave, ser preso, tá? Mas aí ele vai calcular para onde que vai viajar, para país onde ele corre esse risco, né? Ou só vai viajar para o país que dê garantias de que ele não será preso, né? Aí vai depender exatamente dessa configuração de forças, do apoio que tiver e tudo mais. E José Eduardo, tanto sentiram a pressão dessa ação do Tribunal Penal Internacional, que
imediatamente trataram de deslegitimar, desqualificar e chamar o Tribunal Penal de uma corte não válida, apoiadora do Hamas e coisas do tipo. Então, certamente uma pressão forte, né? Sentiram, sim, o peso dessa medida, mesmo não sendo algo capaz de parar o que está acontecendo, que é o que mais se precisa hoje, né? Algo que possa parar o que está acontecendo. E, finalmente, José Eduardo, a impressão que a gente tem é que Netanyahu sabe que, terminada a guerra, em algum momento, ele vai ter que prestar contas, seja para o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, a sua própria sociedade, seja em algum momento ele vai ter que prestar essas contas. E a impressão que se tem é que, ao saber que, de qualquer forma, ele será responsabilizado pelo massacre, pelo morticínio e pelo que está sendo qualificado como um genocídio, ele não está preocupado agora em tentar efetivamente limpar sua barra. Quer dizer, ele sabe que ele não tem mais como limpar a barra, ele está indo para tudo ou nada. Ele está entrando com força total. A cada ação que acontece, parece que ele aumenta a intensidade do ataque sobre a população palestina. É uma coisa realmente pavorosa o que está acontecendo com os palestinos. E a gente vê um Netanyahu que talvez esteja tentando ficar para a história e para a história judaica, para o sionismo, como aquele que eliminou a presença palestina na faixa de Gaza, conquistou território para Israel. Então ele sabe que ele não tem mais volta. Ele não tem mais como sair dessa sem um tudo ou nada. Ele está jogando tudo ou nada, sabe, José Eduardo? E é muito pavoroso e é muito assustador de ver isso. É uma figura que sabe que ele não será desculpado pelo sistema internacional. Então ele parece que busca simplesmente marcar o seu lugar na história sionista, como aquele que limpou a faixa de Gaza da presença palestina e conquistou, né, esse território definitivamente para Israel. Um território, José Eduardo, que tem amplas, né, e grandes reservas de gás marítimo. Sim. Além de qualquer outra coisa. E aproveitando para falar sobre o território, o objetivo declarado do Netanyahu é exterminar o Hamas, tem dito isso sempre que pode. E é um grupo que, inclusive, ele mesmo financiou durante muito tempo para criar uma instabilidade com a autoridade palestina que governa a Cisjordânia. Após essas incursões por terra de Israel em Gaza e essa ocupação completa do território que Netanyahu deseja fazer, qual que é a perspectiva para a região, professora? Porque muito se disse, muito se comparou com os erros cometidos pelos Estados Unidos, entre tantos erros, mas com o erro cometido pelos Estados Unidos ao entrar no Afeganistão, né? Há a chance de que, mesmo que aconteça um cessar-fogo, essas instabilidades durem por muitos e muitos anos? Todas as análises apontam para o fato de que o Hamas está longe de ser derrotado, que ele tem força de resistência efetiva, né? Ou seja, homens, equipamentos, munições, para meses de luta subterrânea, né? Hamas está entrincheirados em túneis onde o exército israelense não consegue chegar a ponto de eliminá-lo, né? E Netanyahu sabe disso, né? Só que, ao mesmo tempo, se ele sabe disso e continua realizando o tipo de atuação, né, de morticínio na faixa de Gaza, quer dizer que o objetivo é o massacre. Todas as análises apontam para que o Hamas tem pelo menos 4, 5 meses de capacidade de resistência debaixo da terra, nos túneis, né? Mesmo passando esse período de tempo, não se pode supor que a população palestina não vá se reorganizar, voltar à revolta, mesmo que se controle, que Israel ganhe um controle absoluto sobre a faixa de Gaza, vai durar quanto tempo? 8 meses, 1 ano, a insurgência vai voltar, a revolta vai voltar, não se pode manter uma população enclausurada como Israel faz com a faixa de Gaza, achando que essa situação pode se perpetuar indefinidamente. Israel sabe que não pode. Na verdade, ela aguarda, né? E realmente o que a história mostra é que Israel aguarda os momentos de solução. E a solução que seja uma solução favorável a eles. E o que é uma solução favorável à lógica do projeto sionista? É de limpeza étnica.
porque o projeto sionista é um projeto de expansão sobre o território palestino e essa expansão nunca terminou, nunca parou desde 1947, 48, quando foi criado o Estado, sempre avançou em momentos críticos da história. E o Israel manteve esse cerco à faixa de Gaza absoluto por 20 anos, mas já havia um controle total desde 67, mesmo que não um cerco total, desde 67 até hoje. Então, o controle, ele não pode durar eternamente, mas ele é uma maneira de adiar a solução. Então, essa é parte da forma de atuar do governo israelense, dos sucessivos governos israelenses, adiar a solução definitiva. E com isso ganhar tempo para conseguir implementar suas políticas, seus objetivos, sua expansão territorial, seu aumento de assentamentos, sua transferência populacional, sua limpeza étnica. Para quê? Para conquistar o território todo e ter ou quase todo, né? Dependendo da liderança do momento, vão avaliar que tem que ser todo, ou que tem que ser quase todo. O governo atual avalia que tem que ser todo o território conquistado, e já declarou isso, já declarou que toda a Cisjordânia precisa ser anexada a Israel, e a faixa de Gaza está tentando implementar isso na prática, não obstante 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 300 mil palestinos que ali vivem, né? Mas essa é a política israelense, é tentar adiar uma solução para ganhar tempo para ir implementando as suas visões, né, que eu já mencionei, né? Então, achar que o panorama é derrotar o Hamas, a perspectiva ou o objetivo de Netanyahu aqui seja derrotar o Hamas, é não analisar a história. Né? É simplesmente tomar por verdade as declarações que Netanyahu faz. Não se pode tomar por verdade, não se pode tomar ao pé da letra a declaração que Netanyahu faz no meio de uma guerra. Isso, a declaração que ele faz, que o objetivo é derrotar o Hamas, tem todos os aspectos, indícios para dizer que ele mesmo sabe que não vai derrotar o Hamas. Não é esse o objetivo dessa guerra. O envolvimento de outras nações do mundo árabe no conflito, ele... Em algum momento a gente imaginou que isso fosse escalar, né? Houve certa tensão, mas ele não chegou além do que a gente viu até agora. Houve uma dissuasão também dos Estados Unidos, né? Ali na região, com navios, porta-aviões, etc. Umas demonstrações de força em certos momentos. E aí eu queria perguntar à senhora, para além dessa dissuasão dos Estados Unidos, não há coesão no mundo árabe em torno desse conflito? José Eduardo, não há e nunca houve na história, na verdade, desde 48. Os países árabes agem cada qual segundo os seus interesses políticos, desde o momento em que o Oriente Médio foi fragmentado, dividido em estados nacionais, monarquias, governos colaboradores, na verdade, né, como são os regimes árabes, ditaduras militares e assim por diante. Os países que se envolveram do lado dos palestinos são, na verdade, não países como um todo, mas grupos em países, né? O Hezbollah no Líbano, né? Que vem mantendo uma guerra de atrito, de baixa intensidade, mantendo Israel ocupado, ajudando a dividir um pouco as forças militares israelenses para que sejam obrigados a manter parte dos seus esforços ali ao norte, talvez aliviando um pouquinho a capacidade de ação total que teria de outra forma em Gaza, né? Então, mas sem escalar o suficiente para levar a uma guerra declarada entre Israel e o Líbano, que o Hezbollah tampouco quer, né? Seria um desgaste muito grande em nome de um aliado, né? Não em nome do seu próprio país. Então, o Hezbollah não quer chegar a esse ponto e vem mostrando que o objetivo, ele está atuando exatamente de acordo com o objetivo dele até esse momento, pelo menos. A mesma coisa os Houthis no sul, né? Os Houthis vêm bravamente com suas pouquíssimas forças militares, mas atacando navios, não só israelenses, mas de países aliados de Israel, que passam, né, pelas suas portas no Mar Vermelho, né, os bravos lutadores, heróis do Mar Vermelho que vêm mostrando uma resistência ao povo palestino e tomando bomba, e tomando, né, retaliação, e tomando todo tipo de ação contra eles, mas a mesma coisa, né, é uma forma de
é, eles não têm capacidade de entrar na guerra com todo o poder, né? Não tem nem essa possibilidade, mas é uma forma de apoiar os palestinos e tentar colocar alguma pressão sobre países que apoiam Israel, né, no morticínio sobre Gaza. E o Irã não é árabe, né? O Irã não é árabe, mas também, né, apoia o Hamas, manda fundos, armas e tal, e apoia os Houthis também, e apoia o Hezbollah. E a Síria está muito debilitada depois de uma guerra atroz, né, em que Bashar al-Assad massacrou a população síria por anos, né, na guerra da Síria, tá menos, digamos assim, ousado. Na verdade, a Síria tem parte do seu território ocupado por Israel e não consegue retomá-lo, quanto mais entrar com apoio aos palestinos efetivo, né? E os outros países árabes, em geral, cada um tem um grau de apoio e vários deles, inclusive, de normalização de relações com Israel. Veja, quando eu falei que nenhum país, quer dizer, que os países árabes em geral, de diferentes formas, né, nunca colocaram todo o seu peso ao lado da defesa dos palestinos desde 48, isso não é exagero meu. Em 48, a Jordânia, a monarquia hashemita da Jordânia, quando entrou na guerra de 48, depois da proclamação da existência, né, do Estado de Israel, essa monarquia jordaniana entrou na guerra em conluio com Israel. Havia um acordo secreto, um acordo verbal secreto, que foi costurado entre Golda Meir, né, e o rei da Jordânia. Para quê? Para que a Jordânia colocasse suas tropas até um certo limite, mas que não avançasse de certos limites territoriais. No fundo, o sonho da Jordânia sempre foi expandir o seu território para algum lado. Especificamente, né, depois que algumas outras possibilidades se mostraram fechadas, como de incorporar o sul da Síria, que era uma perspectiva que a Jordânia tinha lá no começo da sua formação nacional, a perspectiva sempre foi de anexar a Cisjordânia para si mesma, mas nunca foi possível. Também a Liga Árabe sempre barrou esse tipo de atuação e os palestinos nunca aceitariam. Enfim, e a Jordânia hoje já tem uma preocupação muito grande com os palestinos que são cidadãos jordanianos, os palestinos de dentro, né? Quanto mais incorporar toda uma outra população para dentro. Então, esse sonho jordaniano naufragou, mas Jordânia sempre mostrou, aliás, a Jordânia também, desde a sua formação, foi uma monarquia muito colaboracionista com a Inglaterra, que foi quem apoiou o movimento sionista. Então, a Jordânia aliás, a Jordânia mostrou recentemente, no último episódio, de que boa parte dos mísseis lançados pelo Irã foram barrados por um esforço antimíssil de território lançado do território jordaniano. Ou seja, não há o que dizer. A Jordânia não irá se envolver em qualquer guerra do lado dos palestinos, né? Não tem menor hipótese disso acontecer. O Egito também tem acordo de paz desde 1978. Esse acordo de paz foi depois que ela conseguiu reconquistar o Sinai, que tinha sido ocupado pelo Egito. Foi um acordo mediado, costurado pelos Estados Unidos, e o Egito, né, e a ditadura militar egípcia tem várias formas de colaboração com Israel, mesmo que não tenha, né, mesmo que mantenha, né, algum tipo de discurso, né, enfim, árabe, nacionalista árabe e tal, mas muito atenuado em relação ao que era a era de Nasser, por exemplo. Então, não chega nem perto também do Egito se colocar como algum defensor dos palestinos. Historicamente, já não faziam, desde Nasser, né, desde a morte de Nasser, e hoje muito menos. Depois, outros países vêm normalizando relações dentro de um arcabouço político que se chamou os Acordos de Abraão. Né? Esses acordos de Abraão, também costurados pelos Estados Unidos, significaram a retomada, o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, o Sudão, o Marrocos, e a perspectiva, né, o Bahrein, e a perspectiva agora que a Arábia Saudita estabeleça, ou seja, normalize relações com Israel. Normalize esse termo, porque já tem, na verdade, relações, né? Só que elas não são assumidas, elas não são, né, não estão às claras, né? Mas essas relações já existem, né? A Arábia Saudita já apoia. Havia ali iminentemente uma cena que seria feita antes de começar o conflito. Se supunha que havia ali uma cena já marcada entre a Arábia Saudita e Israel, um encontro
para selar publicamente essa paz entre eles, né? Já estava prevista, né, antes do 7 de outubro, exatamente, estava prevista. Né? Então, entre os países árabes, aliás, decisões da Liga Árabe não são, são decisões verbais, né? Elas não têm poder de implementação, não têm uma via de implementação das suas decisões. Então, não há, né, qualquer perspectiva de um apoio efetivo dos países árabes aos palestinos. Como eu estava dizendo, historicamente não houve, hoje menos ainda. Onde é que os palestinos vêm recebendo algum apoio? Em países do sul global ou países que não estão nesse campo de influência norte-americana. Por exemplo, a União Europeia está bastante fechada com os Estados Unidos, Reino Unido mais ainda, se bem que não totalmente. A Espanha entrou, né, apoiando a África do Sul, finalmente, depois de 8 meses de genocídio, a Espanha apoia agora a ação da África do Sul contra Israel por crime de genocídio, na Corte Internacional de Justiça. É o primeiro país europeu a fazer isso. Mas, assim, outros países, né, muitos países africanos e asiáticos gostariam de conseguir dar um apoio maior, e o que é interessante perceber aí é que, possivelmente como parte da sua própria inserção no Oriente Médio, a China, que não entra com qualquer grande declaração, não, mas a China fez algo bastante inusitado, que durante o julgamento da Corte Internacional de Justiça, que não foi do genocídio, foi outro julgamento que está acontecendo paralelamente a esse, que é o julgamento, aliás, mais antigo, que já vinha correndo, o julgamento do sistema de ocupação israelense, que foi solicitado pela autoridade palestina. A China, na sua última declaração nesse julgamento, ela disse que os palestinos têm direito à resistência com os meios que forem necessários, ou seja, se o ataque é violento, que a resistência palestina tem direito de recorrer à violência. Ou seja, a China mostrou e fez algo que nenhum país tinha feito, né? Apoiar o direito à resistência palestina. Porque tem uma diferença, né, José Eduardo, entre os apoios, né, reconhecimento do Estado da Palestina, né? Isso não tem. É muito mais formal, né? Só mais ali. formal, simbólico, não tem resultado prático. Agora, a China dizer que os palestinos têm direito de resistir, ela está dizendo que o Hamas não pode ser culpabilizado completamente, pelo menos, quando ele tenta organizar uma insurgência, né? Por quê? Porque ele está sendo oprimido, porque os palestinos estão sendo oprimidos. O direito à resistência, de fato, faz parte da lei internacional, né? E em relação aos palestinos, o mundo tenta ignorar que o direito a resistir a uma ocupação militar ilegal, ainda por cima, como é a israelense, ela é reconhecida. Sim. Então, tem outros movimentos acontecendo, mas entre os árabes é muito difícil. Professora Arlene, a gente vai para mais um intervalo e voltamos já já com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos então com o último bloco do BDF Entrevista, hoje entrevistando a professora Arlene Clemecha. Professora, a gente falava no último bloco sobre apoios e como os países do Oriente Médio poderiam se somar aos esforços de brecar a ofensiva israelense contra a Palestina. A senhora falou ali por cima do Irã, que não é um árabe, né, persa. O Irã, muitos analistas acusam o Irã de movimentar guerras por procuração no mundo árabe. Mas foi também o Irã quem até aqui tentou equilibrar a balança para evitar, por exemplo, um massacre ainda maior em território palestino em anos anteriores, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a posição que o Irã se encontra hoje, também sob ameaça dos Estados Unidos e, enfim, envolvido em uma série de conflitos agora, a morte do seu presidente, né? Como é que essa desestabilização do Irã também pode atingir a região? Então, José Eduardo, tudo que não se quer, né, é uma expansão dessa guerra para a região.
né? O mundo não quer e os países do Oriente Médio não querem, né? O Irã, ele é um jogador muito cuidadoso, muito estratégico, muito cuidadoso. E por isso que se acusa muito o Irã de agir por procuração, que ele é a maneira justamente de não causar um transbordamento dos conflitos e guerras deflagradas e, ao mesmo tempo, expandir sua influência, né? Através desses grupos aliados, como Hezbollah, como os Houthis, vários grupos dentro da Síria. Uh, e no Iraque, né? O Iraque que tem uma população majoritariamente xiita e que até a ocupação norte-americana de 2001, né, desculpa, de 2003, né, e que até a ocupação norte-americana de 2003 era um país governado por um inimigo e que vinha, né, segurando qualquer possibilidade de expansão iraniana para o norte, que era Saddam Hussein. Mas quando os Estados Unidos invadiram, ocuparam o Iraque a partir de 2003, removeram Saddam Hussein, o Irã se expandiu, né, expandiu sua influência para dentro do Iraque, porque tem um canal que já é um canal natural, né, tem um ir e vir da população xiita de território iraniano para o território iraquiano para realização de comércio, ritos, celebrações, tem uma fronteira ali, não vou dizer artificial, não é isso, mas é uma fronteira que estava artificialmente fechada durante o período de Saddam Hussein, por essa inimizade entre os dois países. E agora ela voltou a abrir, permitindo, né, facilitando a expansão iraniana para dentro do mundo árabe, né, sua influência. Agora, o maior inimigo iraniano no mundo árabe, historicamente falando, é a Arábia Saudita, que é o maior país sunita, o Irã, um país xiita, mas não só por isso, também por outros aliados, né, como o fato de que a Arábia Saudita se insere no eixo de alianças que orbita ao redor dos Estados Unidos, junto com Israel, e o Irã não, o Irã é inimigo dos Estados Unidos. Só que até aí, né, a China teve uma atuação que foi de conseguir, né, colocar de volta o Irã e a Arábia Saudita como, né, restabelecer o diálogo, restabelecer as relações entre os dois países, e os dois hoje, inclusive, fazem parte do BRICS. Tanto o Irã como a Arábia Saudita, né? Então, o Irã e outros países mais poderosos da região, como a Arábia Saudita, Turquia, que também não é árabe, né, mas são, digamos assim, os 3 estados nacionais mais fortes dentro do Oriente Médio, nenhum deles deseja uma guerra deflagrada. Todos eles precisam prestar contas à sua população, principalmente a Turquia, mais do que a Arábia Saudita, porque é uma ditadura que ignora bastante a opinião pública, ou, né, maneja muito mais, mas e por que eu falo da opinião pública? Porque eles não querem entrar na guerra de uma forma declarada, mas, de certa forma, precisam prestar algum tipo de apoio aos palestinos em situações tão drásticas como a que hoje está acontecendo. Aliás, o que eu não mencionei quando eu falei do boicote turco ao comércio israelense é que a Turquia só empreendeu esse boicote depois que depois que o presidente e o seu partido, Erdogan, perdeu as eleições municipais, né? Ou seja, ele levou uma derrota política, foi necessária uma derrota política interna para o partido de oposição, para o Erdogan dizer, olha, entender que ele foi derrotado porque não vem prestando apoio aos palestinos, mas isso não significa entrar em guerra, porque é exatamente isso, a guerra não é o que as populações querem, ou seja, o que se quer é tentar trazer um apoio para os palestinos que não signifique mais mortes, mais envolvimento, um transbordamento da guerra, e até mesmo o Irã sabe disso. Quando age dentro da região. A senhora falou em eleições, eu lembrei agora também que as eleições dos Estados Unidos, né, que vão opor Trump e Biden, elas também têm movimentado, essa eleição ela também tem movimentado bastante a influência dos Estados Unidos no conflito. Foi também pós as primeiras pesquisas que mostraram Biden perdendo para Trump, e também um crescente apoio dentro da sociedade, principalmente da esquerda, dos mais jovens, dentro da sociedade estadunidense, um apoio ao cessar-fogo, que Biden começou a recuar um pouco.
A proximidade com as eleições pode fazer com que os Estados Unidos mudem aí de perspectiva dentro do conflito? Você tem toda a razão, José Eduardo. Foi isso que essa foi a principal, esse foi o principal motivador por trás das tentativas assim tímidas, né, de Biden de tentar frear Netanyahu, né, frear o morticínio na faixa de Gaza, e não conseguiu, né? Então, qual vai ser a próxima ação? Vamos esperar para ver, mas realmente, de fato, Biden corre o risco de perder essas eleições, um sério risco de perder essas eleições por causa da sua política na faixa de Gaza. Mas qual vai ser o resultado? Trump? O resultado vai ser tão ruim quanto, né, em relação à guerra. E o próprio Netanyahu, a gente tem a impressão que ele está empurrando essa guerra, esperando que Trump ganhe as eleições para poder ter mão livre para arrasar de vez com a faixa de Gaza. É uma grande probabilidade de que Netanyahu esteja exatamente apenas esperando, ganhando tempo, né, massacrando enquanto isso acontece, mas empurrando essa guerra e ganhando tempo, esperando que Trump vença as eleições, né? Porque Biden, não obstante ter dado todo o apoio a Netanyahu, ele tenta, em alguns momentos, simbolicamente, não efetivamente, segurar as rédeas, né? Frear um pouco Netanyahu. Mas é impressionante, né, José Eduardo, como que os Estados Unidos estão entregues ao poder, à pressão, ao lobby, à política israelense. O que a história vai dizer disso mais para frente? Como que os americanos vão olhar para trás e dizer: nós nos rendemos, nós abrimos mão da nossa autonomia, dos nossos interesses por um genocida, né, por um governo genocida. Isso é muito assim, alarmante a gente pensar, entender a gravidade disso. O que vai vir mais para frente quando, enfim. Mas isso não adianta agora, porque ele não está sendo capaz de parar o genocídio, que é o que se necessita, né? Mas sim, Biden já sabe, né, claramente que ele corre o risco de perder porque ele não está conseguindo parar Netanyahu. Trazendo agora para o nosso quintal. Aliás, claro. a minha frase, eu preciso, digamos assim, deixá-la mais precisa, né? Porque, em primeiro lugar, quem disse que Biden quer parar Netanyahu? Ele quer ligeiramente trazer uma aparência de que ele é uma pessoa preocupada com as pessoas, né, com, enfim... E dá uma resposta interna para o seu eleitor, né? Ele está interessado na mesma coisa que Netanyahu está interessado. Inclusive porque não vamos esquecer que se Israel, por um lado, tem um projeto de país, que é de um país étnico judeu, né, e a limpeza étnica do povo palestino faz parte desse projeto, isso não é projeto de Biden dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm interesse no gás e no petróleo que se encontra em território palestino, e especificamente o gás no Mar de Gaza. Então, e em corredores comerciais que, inclusive, competem com a Rota da Seda da China, por exemplo, né? Então, tem um jogo internacional, tem um jogo econômico que é de total interesse de Biden colaborar com Netanyahu, mas o interesse dele está se chocando contra a imagem dele, né? Então, ao fim e ao cabo, temos uma situação em que Biden precisa, não é que ele tenha interesse em parar Netanyahu, ele precisa passar a impressão, ou ele precisa, pelo menos, conseguir com que os objetivos comecem a ser alcançados por outros meios. Porque esses meios estão prejudicando a eleição de Biden. Professora, no âmbito internacional, ainda para a gente seguir no âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela segue totalmente impotente diante de conflitos internacionais. Não é de agora, não é só agora no conflito Israel com a Palestina. Muito obviamente, muito dessa inação da ONU é por pressão dos Estados Unidos, os votos no Conselho de Segurança, enfim. Mas a organização tem se mostrado cada vez mais inócua nessa ideia de governança global. O que vai ficar pós esse conflito das Nações Unidas? Ela tende a se manter desse mesmo modo? O Brasil, por exemplo, é um dos países
que tenta fazer reformulações na organização, né? Qual que é o futuro da ONU? José Eduardo, a ONU ela é ineficaz, né, para parar conflitos como esse, porque a instância que tem a prerrogativa do uso da força, né, é o Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança você tem 5 países permanentes com poder de veto, e os Estados Unidos são um apoiador incondicional de Israel. Então, nesse conflito, não vai haver qualquer solução implementável, né, que só possa realmente colocar um fim a essa guerra. Por exemplo, mandar capacetes azuis, entrar com forças de paz, a ONU não vai fazer isso, porque os Estados Unidos vão barrar, certo? Isso mostra, não só nesse conflito, mas em outros, que a ONU está engessada, né, e a ONU já não responde à configuração internacional de forças necessária para trazer estabilidade, paz, parar conflitos, ou seja, cumprir a missão da ONU, que é prevenir guerras no mundo. As guerras continuam acontecendo em todas as partes do mundo, né, ininterruptamente, se a gente for pensar, né, é uma guerra após a outra. Nesse momento específico, 2 grandes guerras acontecendo, além de vários outros conflitos ao redor do mundo. Então, a ONU ela tem essa estrutura que respondeu à configuração de forças do pós-Segunda Guerra Mundial. Como mudar isso? Não há um dispositivo dentro da ONU que permita mudar isso. Existem pressões, movimentos, o Brasil faz parte deles, que buscam ampliar o Conselho de Segurança, né? Mas o poder de veto é algo do qual os próprios países que têm o poder de veto não vão abrir mão. Quando é que organismos internacionais como a ONU mudaram depois de imensas catástrofes? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, virou a ONU, né? Foi transformada, ganhou uma nova configuração. A gente não quer depender de uma grande catástrofe mundial para ver uma ONU reformulada. A gente gostaria de uma ONU com uma maior divisão de poderes entre todos os países do mundo e uma menor concentração de poder como existe hoje, né? E agora, não há mecanismo para que isso aconteça. Então, de fato, há necessidade de uma nova governança global, né? Isso não é um tema novo, não é de hoje. É uma campanha, né, e é uma necessidade que se reconhece já há décadas, né, que seria necessária, que seria preciso. Agora, a ONU tem outros segmentos e outras influências e outros efeitos. Então, primeiro tem a Corte Internacional de Justiça, que é um anexo criado pela Assembleia Geral. Existe o Tribunal Penal Internacional e existem comissões, existem grupos, a ONU também congrega a sociedade civil, além de governos. Então, tem a Unesco, tem tem a UNRWA, que precisa tanto ser defendida, tem várias agências da ONU que são importantes, né? Não é porque a ONU está engessada e não consegue que ela é completamente ineficaz. Tem a própria pressão que hoje vários países, ou melhor dizendo, a própria decisão hoje de vários países de suspender relações com Israel como forma de pressionar pelo fim do genocídio e pela aceitação da autodeterminação nacional palestina, ela também passa por discussões dentro da ONU. Dentro da ONU também se formam opiniões que são, então, depois colocadas em prática individualmente por países ou por blocos de países que não necessariamente passam pelo Conselho de Segurança. Então, o que eu quero dizer com isso é que você tem toda a razão que a ONU precisa ser reformada, né? Mas enquanto isso não for possível, tem que se achar outras maneiras de, através da ONU, com apoio dela e fora da ONU, criar pressão pela paz, né? Pelo fim do conflito, pelo fim do que está errado. E a ONU ainda é também guardiã, através das suas agências e instituições e das suas cartas, inclusive da carta de fundação dela, guardiã da lei internacional, que precisa ser defendida, né? Porque permitir que ela seja completamente desrespeitada, como Israel vem fazendo, é extremamente perigoso para a paz mundial. Então, a gente precisa entender que aí tem todo um arcabouço
a ser defendido por todos, né? E eu acho que tem muitos países entendendo isso. E ao entender isso, rompem relações com Israel de diferentes formas, inclusive diplomáticas. Para a gente já chegar no final dessa conversa, professora, a posição do governo brasileiro em relação à Palestina, ela me parece extremamente coerente se a gente pensar também na conjuntura interna do Brasil, né? Existe uma extrema-direita, um conservadorismo muito grande, também mobiliza o governo, um governo dito progressista, de avançar em algumas questões. Ela deveria ser mais efetiva? Há espaço para que ela seja mais efetiva? Ou a posição do governo Lula tem sido importante também nesse conflito? Eu acho que eu não sei se o governo entende, é capaz até que entenda. Eu acho que certamente tem setores do governo que entendem que não importa se o governo Lula vai ser mais francamente apoiador da Palestina, rompendo relações com Israel, ou timidamente a favor da Palestina, sem romper as relações com Israel, não importa qual grau, o governo Lula sempre vai ser acusado pela extrema-direita brasileira de apoiar o Hamas. É nesses termos que eles atuam, né? Sendo assim, o governo brasileiro, e eu acho até que ele tem percebido isso, porque ele tem aumentado, né, diante da gravidade da situação e da catástrofe que está acontecendo, ele tem começado a atuação, o apoio do governo brasileiro em relação à Palestina. E as sinalizações de que não aceita a atuação israelense, né, ou seja, o genocídio, elas vêm crescendo. Timidamente, digamos assim, né, devagar, mas num ritmo de crescimento. E o governo brasileiro deveria entender que não adianta fazer esforço para, nesse aspecto, tentar agradar a base bolsonarista. Ela sempre vai acusar o governo Lula de ser pró-palestino e anti-Israel, o que é absolutamente equivocado. O governo Lula nunca foi anti-Israel, sabe? Nunca foi. Sempre manteve relações com Israel. Então, é a hora, né, dado que não adianta, é a hora realmente de assumir uma postura, porque o Lula mais ganhou quando assumiu uma postura de dizer exatamente o que pensa e fazer exatamente o que é correto nesse cenário da Palestina, quer dizer basta ao genocídio, né? Se ele fizer isso, ele com certeza só vai ter a ganhar, porque é uma questão internacional. O Brasil cresce internacionalmente, e crescendo internacionalmente, o reflexo disso internamente acaba vindo, né? Acaba vindo, e tem maneira de explicar para a sociedade, né, que o Brasil não está agindo assim, digamos, demonizando Israel, contra Israel, não, é uma questão de paz no Oriente Médio, é uma questão de dizer para o genocídio, é essa pressão que o mundo inteiro tem que fazer, o Brasil inclusive. Ou seja, resumindo, cada vez que o Lula percebe que não adianta nessa questão querer jogar com as opiniões públicas da extrema-direita, porque nunca vai agradar essa extrema-direita nesse aspecto, né? Ele ganha, né? Ele ganha internacionalmente quando diz exatamente o que pensa, como atua exatamente da forma como deveria, que é pressionando pelo fim do genocídio. Professora Arlene, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigada a você, obrigada por me convidar e ter aqui no seu programa. E a você que nos acompanhou até aqui, também meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.